Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é um tabu, principalmente entre pais, professores, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que é a deficiência intelectual leve. Então, o que é a deficiência intelectual leve e quando a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de autismo? Porque dizem as estatísticas que 40% das crianças com autismo tem deficiência intelectual leve. Mas quando que é só deficiência intelectual e não configura autismo? E quando que a gente tem que insistir em observar o que essas crianças estão fazendo e principalmente avaliar o que essas crianças estão fazendo, para não trazer esse diagnóstico de autismo para uma criança que só tem deficiência intelectual e que precisa ser estimulada dentro da sua deficiência. Deficiência intelectual é muito falado sobre o que a gente chama de QI, o coeficiente de inteligência. E esse QI, quando ele é abaixo de 70, a gente pode dizer que isso se caracteriza como deficiência intelectual, principalmente leve. Só que o que a gente tem que entender? Que isso tudo é feito por escalas. E tudo que é feito por escalas não é imutável, não é certo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ter dificuldades, inúmeras dificuldades naquele dia que está sendo aplicado o teste, ou pode estar melhor, ou pode ter dormido bem, enfim. Então, um teste não significa absolutamente nada. O que eu vou falar agora é o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que entender para essas crianças, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico, que muitas vezes não é autismo e está relacionado com isso, e muitos pais não querem ouvir, não querem entender que muitas vezes seu filho tem uma deficiência intelectual, que pode ser por outros fatores, pode ser até por uma dificuldade em alimentação. Essa criança pode estar inflamada e esse cérebro não consegue funcionar. A mesma coisa do TDAH. Muitas vezes as crianças estão extremamente estimuladas, vivem em cima de eletrônicos, vivem em cima de iPads e muitas vezes não querem estudar e não conseguem estudar porque o cérebro está inundado de inflamação. O cérebro não consegue trabalhar da melhor forma possível. Então, assim, quando a gente fala de deficiência intelectual leve, a gente tem que falar de atraso de fala com ou sem atraso cognitivo global. Então, isso é muito importante. Essas crianças, o que acontece? Elas, por terem uma deficiência intelectual, elas não vão ter uma fala tão desenvolvida quanto as outras crianças que não têm deficiência intelectual. Então, é importante entender que muitas vezes o atraso da fala está relacionado com a dificuldade dela de entender o mundo e, principalmente, de colocar em palavras o que o mundo para ela é mais difícil. Ela tem uma dificuldade. Então, isso vai se traduzir em atraso da fala. Não necessariamente quer dizer que essa criança não fale, ela fala palavras, só que muitas vezes não são elaboradas, não tem um grau de elaboração maior, porque ela tem uma dificuldade intelectual. Outra coisa interessante é a dificuldade na socialização. As crianças com deficiência intelectual leve, elas não têm dificuldade na socialização, elas conseguem brincar, elas conseguem manter uma brincadeira, elas conseguem entrar e sair de uma brincadeira de forma fácil. Então, que é uma característica do autismo, a dificuldade na socialização, a dificuldade nas relações, as dificuldades na empatia. Muitas vezes essa criança não tem porque ela não se enxerga como uma pessoa no mundo e ela tem dificuldade de enxergar o outro também. Então, crianças com deficiência intelectual leve quase sempre não têm dificuldades na socialização, a socialização é preservada. Crianças com deficiência intelectual leve têm ausência de comportamentos repetitivos, que a gente chama também de estereotipias, os movimentos motores. Então, essas crianças não têm, elas têm ausência de comportamento repetitivo. Então, o comportamento repetitivo não existe nessas crianças. Outra coisa são as brincadeiras, os comandos. E essa criança consegue imitar. Então, são marcos do desenvolvimento muito importantes. Como essa criança brinca, se ela responde a comandos, eu sempre falo isso. Se você pedir para o seu filho ir lá e encher um copo de água e trazer para você, ele faz isso sem você fazer nenhum gesto, sem você fazer nada além do comando verbal, ele entende o que você está dizendo, então essas crianças entendem, elas não têm dificuldade no entendimento. Elas têm dificuldade intelectual, na produção pessoal na escola. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. E a interação que está sempre presente. Então, essas crianças têm interação, elas conseguem interagir na sala de aula, elas têm um relacionamento com a professora, mas elas têm dificuldades. E essas dificuldades precisam ser vistas. Porque se essas crianças não tiverem isso que eu estou falando, atraso da fala grave, dificuldade de socialização, comportamentos repetitivos ou estereotipias, dificuldade nas brincadeiras, dificuldade nos comandos, dificuldade para imitar. Então, isso é muito importante, pedir que a criança imite, ver desde pequena. E, principalmente, a interação que se mantém presente, essas crianças têm interação presente, ou seja, elas conseguem ter brincadeiras de simbolismo, elas conseguem entender tudo isso. E isso não caracteriza autismo, caracteriza uma deficiência intelectual leve.
E aí, o que eu quero falar sobre isso? A importância de se entender o que você tem que cobrar do seu filho na escola, quando ele está na escola. Então, na primeira série, na segunda série, na terceira série e principalmente na quarta série, que pode ser um sinal de deficiência intelectual leve. Então, na primeira série, essa criança precisa entender as palavras e escrever palavras. De preferência, pessoal, em letra cursiva. Eu lembro aquele caderno de caligrafia que a mãe, que a avó, que a professora davam. Isso é um indicativo de uma intelectualidade começando a se desenvolver. Vocês precisam fazer com que as crianças façam letra cursiva, letra que não é letra de forma, que é letra desenhada. Na segunda série, essa criança precisa fazer uma frase, com sentido, é claro, que tem início, meio e fim. Então, ela precisa usar as palavras que ela aprendeu e formar frases. Na terceira série, essa criança precisa começar a fazer a produção textual. Então, essa criança consegue fazer textos curtos, de um parágrafo, que tenha o início, meio e fim. É um texto. Ela precisa fazer produção textual. Se essa criança não consegue fazer, ela tem indicativo de deficiência intelectual. Se ela está na terceira série e ela não consegue fazer uma produção textual de um parágrafo longo, ela tem deficiência intelectual, você precisa avaliar isso. Na quarta série, ela precisa fazer a produção textual de mais de 2 a 3 parágrafos. Então, ela precisa fazer uma história maior. Então, esses são sinais, são indicativos de que essa criança pode ter deficiência intelectual e essa criança não tem autismo. E ela precisa ser avaliada na deficiência intelectual e não no autismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Observem o filho de vocês, vejam o que eles estão fazendo na escola, acompanhem as tarefas, acompanhem os temas diários e, principalmente, mudem o prognóstico e a vida das crianças, observando eles e ajudando. Espero que você tenha gostado. Me siga para mais.